A gente segue falando aqui do parnasianismo e a gente vai falar agora sobre o principal nome dessa estética, né? Aqui no Brasil, o cara mais importante de todos foi um cara chamado Olavo Bilac, que é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Olavo Bilac. Bom, quem é que foi Olavo Bilac? Por que ele tem uma grande importância na estética do parnasianismo? Olavo Bilac ele vai ser um dos poetas mais importantes do parnasianismo. E na obra dele, você vai encontrar as principais características desse movimento, como, por exemplo, a reação ao romantismo, o esforço poético, que é a valorização do trabalho. O trabalho do poeta é valorizado. O trabalho, ele é muito maior, mas ele é muito maior do que a inspiração. Ou seja, para os poetas parnasianos, o bom poeta não é aquele poeta que se inspira e faz um poema rapidamente. É aquele poeta que passa muito tempo trabalhando em um poema. Pois bem, o Olavo Bilac ele vai valorizar a racionalidade, a busca da beleza e vai valorizar a aparência. Você tem que se lembrar sempre que o parnasianismo é aquela estética da arte pela arte. E Olavo Bilac vai ser o principal representante desse movimento. É aqueles poemas que valorizam a aparência, é aqueles poemas que se afastam dos sentimentos, valorizam, sobretudo, a razão. Então, o poeta parnasiano é um poeta bastante racional, e Olavo Bilac vai ser um poeta bastante racional. Os poetas parnasianos, eles valorizam também as rimas, a regularidade métrica, e eles valorizam também o soneto. Você se lembra o que é o soneto? O soneto é uma forma clássica da poesia. Ela surge lá na estética do Renascimento, lá nos anos 1500. Ele é sempre assim, ó. Ele tem dois quartetos e dois tercetos. O soneto ele sempre é assim? Sempre é assim. Olha aqui, ó. Um quarteto, outro quarteto, um terceto e outro terceto. O que é um quarteto? É uma estrofe com 4 versos. E o que é um terceto? Terceto é uma estrofe com 3 versinhos. Mas é importante que você se lembre que nos sonetos todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Isso em todos os sonetos? Sim, isso em todos os sonetos. E aí você observa uma valorização da métrica, uma valorização da metrificação. Então, você está observando uma valorização da regularidade, que é um traço marcante da estética do parnasianismo. E Olavo Bilac ele vai apresentar todas essas características na sua poesia. Olavo Bilac ele teve uma grande produção poética, uma grande produção de poemas, mas o seu poema mais importante, com certeza, é o poema A um Poeta, que nós vamos ler agora. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Vamos observar aqui algumas características importantes desse poema aqui. O que ele está fazendo nessa primeira estrofe? Ele está fazendo uma comparação do poeta com um monge beneditino. Para o Olavo Bilac, que é o autor deste poema aqui, o poeta ele deve trabalhar, assim como o monge beneditino trabalha. Trabalha, teima, lima, sofre e sua. Aqui você observa uma gradação que evidencia todo o esforço poético, uma gradação que evidencia toda a dificuldade que há na produção de um poema. E o poeta, para fazer esse poema, ele tem que se isolar, é o claustro, ele tem que se fechar na sua paciência e no seu sossego. E aí sim vai sair um poema bom, um poema de qualidade. E ele sempre reforça aqui nesse poema
poema, mais uma das características importantes da estética do parnasianismo, é que na forma se disfarça o emprego do esforço. Ou seja, no poema, você não pode observar a dificuldade do poeta de se fazer aquele poema. Quando você vê o poema, você tem que ver uma grande beleza, assim como uma beleza de um templo grego. Mas você não deve observar toda a dificuldade que o poeta teve para fazer esse poema. O poema, então, ele tem que parecer que foi muito fácil de ser feito, mas ele tem que ter uma grande qualidade. Esse é um poema que reflete bem o que é a estética do parnasianismo. Esse é um poema que resume essa estética para a gente. E aí você pode fazer algum exercício agora. Vamos fazer um exercíciozinho falando de parnasianismo? Então vamos lá, força aí, vamos estudar.